E também o que eu sempre falo, dê a experiência do seu restaurante para as pessoas que estão no atendimento. Por quê? Como que eu vou falar de um produto, por exemplo, eu vou falar, André, come essa batata aqui, mas essa batata é que eu gosto. Por quê? Porque ela é original. Mas o André é fit, é maromba, né? Então, eu preciso entender a visão dele. Então, assim, nossa, André, já que você é fit, come essa aqui de batata doce, que é espetacular. Mas se o atendente, o garçom, ele não souber e não tiver provado, ele não vai saber direcionar. Cara, promoção ela tem que ser feita com o produto que vende. Então, já pensar no momento da precificação, que em determinado momento você vai fazer uma promoção dos seus melhores produtos. Então, assim, tem que tomar muito cuidado por essa questão de aumentar a venda também quando é salão, porque as pessoas, elas olham muito para tecnologia, vamos avançar, vamos montar cardápio bacana e tal. A experiência que você está trazendo não é só visual, você tem que tomar cuidado com o equipamento que está sendo utilizado naquele momento. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Gestão à Mesa. Mais um dia, mais um conteúdo, onde a gente vai levar informação para donos de bares e restaurantes. Estou aqui do meu lado com a Thaís, nossa Masterchef de pessoas. E aí, Tatá? Tudo bem, gente? Bora causar umas polêmicas aí de times, de equipes. Eu trouxe algumas perguntas e estratégias, né, para uma polêmica aí de pessoas. E aqui do meu lado, o Andrezão, o Masterchef do Delivery. Quem quiser expandir Delivery aí, ó, fala com o Andrezão. Chama nós. Cara. Muito bom, né, novamente aí reunidos numa mesa saborosa. E hoje ela tá mais saborosa ainda, hein? Ela tá saborosa. Daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho para vocês aí o que começa a ter de sabor dentro da nossa mesa e gestão também de nosso podcast. Olha só, hoje a gente vai falar de um negócio extremamente importante, né, para todos os estabelecimentos gastronômicos, que é precificação. Nossa, esse aí é dor, hein? Precificação. Cara, eu tenho é uma enxurrada de gente que nos comunicam, que manda mensagem. Tava até agora num estabelecimento gastronômico que realmente a pessoa tá com dificuldade em precificar, e eu quero que esse episódio aqui sirva para não só para essa pessoa que eu tava, mas também para outros donos de estabelecimentos gastronômicos que precifica baseado no vento. Ponte os vozes da minha cabeça, né? O vento tá noroeste, eu vou precificar tanto. Opa, bateu o sudeste agora, eu vou precificar tanto. Não é assim, né? Então nós vamos falar sobre precificação estratégica e levar ao caminho ao lucro do seu estabelecimento gastronômico. E não existe lucro sem pessoas também, né? Falar de pessoas é com ela. Né? Ela acha bom. Tatá Mas é porque a gente também escuta muito no mercado, né? Nossa, eu vendo e não vejo dinheiro. Não vejo dinheiro. Então vamos ensinar para esse povo aí como é que eles vão ver. O que pode estar acontecendo dentro do seu negócio é que o preço está errado. Olha só, esse é um episódio sensacional. E antes de começarmos aí com esse maravilhoso conteúdo, queria compartilhar com vocês aqui da mesa e também nossos ouvintes, as pessoas que realmente nos acompanhem, que nos apoiem. O nosso primeiro apoiador é a Ribsnack. Olha só, uma nova parceira aí do podcast Gestão à Mesa. Acreditando no projeto aí, né? Até porque, assim, é um projeto onde a gente leva dentro do ecossistema, né, de empresas que são estabelecimentos gastronômicos, nós que somos uma empresa de prestação de serviço, e agora os parceiros estão enxergando a gente numa grande oportunidade de fazer parte desse ecossistema, entregando qualidade, entregando produto realmente que vai fazer diferença no seu estabelecimento gastronômico e fazer mudança, né, às vezes, né? Nós vamos falar muito um pouquinho sobre o produto também e algumas estratégias de preço estão envolvidas diretamente com produtos, com né? certeza. Então a Ribsnack é uma indústria, né, especializada em batata chips, né, lisas, onduladas, batata palha, olha só que interessante, ó. Essa batata palha eu nunca vi. Mas, deixa eu te falar, vou querer levar, viu? Fazer um fricassê hoje lá em casa. Fricassê, só porque eu chamei ela de Masterchef, né? E olha só que interessante aí, pro nosso grande atleta aqui do lado. Cadê? Batata chips, batata doce, cara. Pra marombada. De batata doce. Eu vou falar pra você, eu provei.
mas eu tomei com uma cerveja. Não adiantou. A vida é equilíbrio, a vida é equilíbrio. A vida era o equilíbrio. Então, Poderia ser pior, né? Então, assim, além de ser local, né, é uma indústria que consegue entregar aí produto de qualidade na região toda e no Brasil, né, com uma produção local, mas eles garantem aí uma entrega com qualidade, né? Olha só, para você dono de um restaurante, tá? Olha só que interessante. Esse saco aqui, ele não tá à venda a um supermercado. Sim. Mas ele está à venda diretamente para você, dono de um estabelecimento gastronômico, que quer comprar a granel e fazer uma entrega de um produto de experiência diferente, cara. Olha só, mudança. E assim, mudança, né? A gente tá falando de lucro, né? Muitas das vezes ter um produto assim está diretamente relacionado ao lucro. Ao lucro. Por quê? Porque vai te economizar a mão de obra, vai te economizar a produção, Exato. vai ter menos desperdício porque o produto já está pronto. Uhum. Né? Então a gente vai acabar tendo uma otimização. É muito bom ter um parceiro igual a Ribsnack que está olhando para o mercado, né? Procurando atender as necessidades do mercado, não só do público final, mas do mercado que é a maioria da nossa audiência aqui, que são os restaurantes, né? Que precisam preparar suas refeições, que isso está diretamente ligado ao resultado final, né? Também do restaurante. Então, para nós é ótimo, é um prazer aí ter a Ribsnack enquanto parceiro, principalmente entendendo que eles entendem também as dores dos donos de restaurante, estão procurando, enquanto indústria, né, atender, se adaptar em termos de produto para estar aí oferecendo melhores soluções para o nosso mercado aí de restaurantes que é tão carente disso. É um produto realmente que faz toda a diferença, tem entrega rápida, tem entrega realmente direto da fábrica para o seu estabelecimento. Então aí, ó, siga aí a Ribsnack, porque realmente faz todo sentido e calma ainda até vocês vão participar ainda conosco no podcast inteiro, no episódio, porque vai ter uma surpresinha aí no final, tá? Principalmente da Ribsnack. Mas valeu. Obrigado aí, Lucas, pela parceria, por acreditar nesse projeto, que é levar conhecimento e fazer com que o ecossistema, que é o que a gente está batendo muito na tecla aqui nos episódios, é que esse ecossistema melhore para todo mundo, né? Para fornecedor, para parceiro, para cliente, consumidor final, sim, que tenha qualidade e aproveite. Mas vamos lá. Falando então sobre precificação, né? Como calcular preços que garantem lucro. Olha só que interessante. Olha só que interessante. E vamos lá para a nossa primeira pergunta para nossa Masterchef de pessoas. Tatá. Ela que não esteve com a gente nos últimos episódios que eu e você tava em outros. Ela meio que ela separou, né? Então, ela chamou aí advogada, chamou aí pessoal do RH, do departamento pessoal. Nós estamos de olho nessa movimentação aí. Gente, a gente estava falando sobre a pejotização, que também impacta diretamente no nosso mercado. Né? Não, quem ouviu esse episódio e quer saber sobre a pejotização, são 2 episódios anteriores que tem ali um conteúdo gigantesco, né? E assédio moral também, né? Assédio moral. Isso é legal. Até sobre a nova NR01, né? Da atualização, né? Que fala muito do risco psicossocial também, para bares e restaurantes. Palavra bonita. Vamos falar. Como a equipe pode influenciar a lucratividade e as vendas dos produtos certos? Fábio, a primeira coisa que a gente tem que pensar, e o dono de restaurante, ele precisa começar a entender que a equipe dele, ele não é uma parte operacional. A equipe está diretamente ligada na parte estratégica do restaurante. Por quê? Se ele tem uma equipe engajada, treinada, e a equipe que entende o porquê de vender um produto X ou um produto Y, e ele começa a entender e trazer essa equipe, por exemplo, se a gente vender o hambúrguer X, por quê? Porque ele traz uma rentabilidade melhor e a pessoa entender, o garçom, o vendedor e o atendente, ele começa ali a direcionar ali aquela pessoa para aquele hambúrguer diferente. E também o que eu sempre falo, dê a experiência do seu restaurante para as pessoas que estão no atendimento. Por quê? Perfeito. Como que eu vou falar de um produto, por exemplo, eu vou falar, André, come essa batata aqui, mas essa batata é que eu gosto. Por quê? Porque ela é original. Mas o André é fit, é maromba, né? Então, eu preciso entender a visão dele. Então, assim, nossa, André, já que você é fit,
come essa aqui de vamos batata pra doce, batata que é doce. espetacular. Mas se o atendente, o garçom, ele não souber e não tiver provado, ele não vai saber direcionar. Então, a equipe, ela está diretamente ligada no resultado do seu lucro ou dos produtos que você quer aí ter uma margem melhor. Então, isso é um fator Perfeito. fundamental. Nossa, legal, bacana. E vale a pena pagar comissão e bonificação? Gente, o que eu costumo falar, né? A gente tem outras coisas que motivam as pessoas, né? Não adianta você estar em um ambiente tóxico e achar que uma meta em dinheiro vai motivar uma pessoa. Então, são um conjunto de fatores. Mas, na minha visão, quando a gente tem metas estruturadas, metas estruturadas e atingíveis, a equipe consegue se engajar, mas, de novo, o motivo da meta, Sim. né? Todo mundo tem que estar de acordo e ser uma meta que seja factível. Então, quando você atrela tudo isso numa cultura organizacional ok, cara, aí é só acompanhar o resultado. E uma das coisas que eu vejo também que pode impactar é, às vezes, a gente fazer uma campanha sazonal. Por exemplo, toda sexta-feira eu vejo alguns, né, bares e restaurantes que tem a sexta-feira do combo tal. Às vezes pode ser um combo que você não tem tanto lucro, mas o próprio McDonald's, por exemplo, ele não ganha dinheiro, não é no hambúrguer, é na batata, né? Então, assim, é fazer essas estratégias atrelada a uma comissão. Então, gente, ó, quem vender mais esse combo aqui na sexta-feira, eu vou dar um day off no sábado. Legal. Ou porque- na segunda, ou na terça. aí que vem, como que ele vai medir isso? Aí que tá. Hoje, né, a gente tem alguns softwares que fazem isso. Então, o que não pode ser medido não pode ser melhorado. Então, como que você vai lançar uma campanha se você não tem um software para medir se aquele produto X ou Y foi vendido? Então, a minha primeira indagação é, quando você tem um plano de metas e um plano de comissionamento, você precisa ter como medir se aquele prato realmente vai ser atingível, porque senão fica no achismo, e o achismo, gente, não tem valor para a equipe. Então, você precisa medir e ter um PDV que te mostra em dashboard onde é que você tá ganhando mais ou ganhando menos, qual produto que você tá ganhando mais ou ganhando menos. Então assim, quem puder, né, colocar uma televisão bonita como essa na cozinha para ir engajando, porque o pessoal já vai acompanhando. Ó, falta tantos pra gente atingir a meta. Um vai puxando o outro Um vai ali, puxando né? o outro, Fala assim, não, mas você perdeu essa venda, vamos correr atrás. Então, assim, são mecanismos que a gente consegue evoluir e engajar essa equipe, né? Então, a gestão à vista, que a gente chama, é fundamental para que a gente consiga engajar pessoas, né? É o gestão à mesa. No caso, gestão à vista do Então vamos lá, na mensuração. hamburgueria eu chamaria de gestão à chapa. Exatamente. Da Né? pizzaria de gestão ao forno. Ao forno, é isso aí. Filho. E no restaurante, gestão ao fogão. Gestão ao fogão. Às vezes a lenha, né? A lenha, Gestão à lenha. Olha, a lenha é Aqui em bom, hein? Aqui em Minas tem muito lenha, Tem. muito bom. Tem muitos clientes nossos que tem fogão a lenha. Eu sei. E é bom mesmo, né? Nossa senhora, um franguinho Mas caipira, assim, é isso. eu acho que fica nítido, então, se a gente quer realmente melhorar a precificação do meu negócio, né? Trabalhar a precificação do meu produto, trabalhar realmente a estratégia de vender mais, aumentar meu ticket médio, tem que estar primeiramente, então, envolvido as pessoas. E mostrar. Adianta ter um preço bom? E se as pessoas não entendem com aquilo? Então, assim, não adianta eu falar assim, ó, Sensacional isso. vamos vender essa batatinha? E aí a pessoa vai falar assim, é uma meta top-down. Gente, tem que vender essa batata e pronto, acabou. Mas e se eu falo, gente, essa batata aqui é melhor pra nós, porque a rentabilidade dela é um pouco melhor. Se a gente consegue melhorar isso aqui, eu consigo implementar um benefício, por exemplo, do Gympass para vocês, porque essa batata tem uma lucratividade maior para a empresa. Então, assim, ensinar o porquê das pessoas, né? E eu vejo, né, no RH, muitos problemas de liderança que colocam metas e não explicam o motivo. Não é só abraçar. Se você não sabe o porquê, você nunca vai ter uma equipe engajada para lutar por aquele motivo. Porque se você tomou uma decisão que esse produto é o mais rentável, você tem uma razão. É porque daqui a pouco a gente vai chegar no episódio, no momento de eu ajudar na parte de gestão financeira a definir o preço. Então, assim, eu até deixei de propósito mesmo lá para o final essa parte de como precificar melhor e falar de pessoas primeiro e depois de vendas. Então, olha só que estratégico eu vou ficar lutando com planilhas, com software, com um monte de coisa, se o básico pessoas e vendas não estiverem
conectadas. Se quem vende lá não tá alinhado com Não tá o alinhado. objetivo. E aí, sabe o que eu fico vendo? Parece que o funcionário tá indo para um lado, o dono tá indo para outro, a equipe de vendas tá indo para outro. Então fica cada um para uma direção e fica uma coisa totalmente desconexa. E aí, gente, empresa que é desconexa, ela não consegue crescer. Ela não consegue alavancar. Então, ela vai ficar sempre ali enxugando gelo, é o que você tá falando. Compra o almoço e vende a janta, compra o almoço e vende a janta. Então, não precisa se estruturar. Nossa, sensacional. Tá assim, é isso mesmo, ó. Continue ouvindo, porque ainda vai chegar lá como nós vamos precificar. Mas pensa nas pessoas hoje, olha já dentro do seu restaurante, da sua hamburgueria, da sua pizzaria, estratégias para aumentar vendas, né? Para a gente atender melhor, engajar a equipe, pagar a comissão e dar bonificação. Uma vez teve um episódio que o Paulo, né? Paulinho do Bali estava aqui e ele falou, ó, às vezes a comissão e a bonificação é um jantar. Exato. Não precisa ser dinheiro, Não, é um né? cinema. É um cinema. É um cinema que ele falou. Acho que conhecer bem os funcionários, né? A Isso. história. Porque às vezes você tá ali com uma pessoa, né? Principalmente no nosso meio. A gente tem consciência de que não paga os salários mais Não altos tem do margem para mercado. fazer isso, né, gente? E aí, muitas vezes, quem vai trabalhar dentro dos restaurantes são pessoas muito carentes, né? Que tem o que pro dono do restaurante possa ser básico, né? Como uma ida ao cinema ou jantar numa pizzaria boa, num bom restaurante, no clube, o Paulinho falou, Foi. né? Sobre dar acesso a um clube. Então, às vezes vai te custar menos do que, vamos dizer assim, um percentual, mas que o funcionário também vai se sentir bem mais realizado, bem mais valorizado, né? Então, assim, conhecer também, acho que, junto do que você falou de pessoas, conhecer muito bem os sonhos, os desejos, né, as dúvidas. Às vezes a pessoa só tem dinheiro para tomar uma cerveja de pior qualidade. Aí você vai lá e dá uma cerveja de melhor qualidade para ela e tá bom. Tá tudo certo. Não, pra ele ali, você Entendeu? realizou um sonho dele, né? Exatamente. O cara vai fazer o churrasco e fala assim, ó, essa aqui eu vou tomar porque meu patrão me deu. E vai te custar valor ridiculamente baixo, né? Mas que em termos de motivação, em termos de até de trazer a pessoa para mais próximo dos objetivos da empresa, vai ser muito mais lucrativo, vamos dizer assim. Com certeza. Então, assim, conheça a sua equipe também, né? Eu vejo que, assim, entendo o motivador daquela equipe, né? Porque tem equipe que vai querer o dinheiro mesmo. Sim. Mas tem equipe que, às vezes, gente, é uma obrigada, é um abraço. Às vezes, você abraça a pessoa Uma até foto na chora. parede. É a foto na parede. Então, assim, você precisa conhecer os anseios que tem atrás daquela pessoa para você engajar ela. Porque cada um de nós somos únicos. Né? E aí a gente já entra na parte da psicologia, o que é bom pra mim, às vezes não é bom pra você. Exato. Então, eu acho, e eu na minha empresa, eu gosto da política, assim, eu vou fazer o que é bom pra a pessoa, então eu deixo ela escolher, falo assim, olha, eu tenho um valor, e o Fábio sabe, é R$100, ele quer o quê desses R$100 no final do mês? Ah, ele quer o dinheiro? Ou não, ele quer um ingresso pro Hop Hari, para levar o filho e ele vai pagar uma viagem, o que ele quer? E a gente vai fazer, né? Então, ser flexível também nas bonificações faz toda a diferença, né? Com certeza. E vamos lá um pouquinho agora, expandir sobre pessoas, a gente falou bastante, agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre vendas. Aí. Bora lá. Olha lá, Agora eu tô em casa. Aí o mestre das vendas aí, ó. André, como que a gente pode fazer promoções, né? A gente falou muito sobre isso, sem Perfeito. prejudicar a margem. Perfeito. Acho que a promoção ela já tem que estar no DNA do restaurante, certo? Acho que hoje não existe venda sem promoção, independente do tipo de negócio que seja o próprio restaurante, seja qualquer outro lugar de varejo aí, né? Uma loja de roupa, enfim, qualquer outro tipo de negócio, a promoção ela tem que estar intrínseca ali no DNA. Então, às vezes, no momento de precificação, seu item único, ele vai estar ali um preço um pouco mais alto. Justamente para no momento da composição do combo, visando aumentar o ticket médio, a pessoa consiga fazer a oferta de fato, né? Então, é muito importante que pensar na estrutura de promoção como parte, vamos dizer assim, estrutural
do cardápio como um todo. Por exemplo, você tem que ter os itens onde você tem mais margem para isso, onde você tem menos. E outra coisa que, assim, é erro comum de todo mundo. Promoção tem que ser feito com produto que vende. Ah, não, eu tenho... As pizzas que mais vendem na minha pizzaria são calabresa, à moda e frango com catupiry. Aí eu quero fazer uma promoção que eu mais gosto de de brócolis fazer... com tomate seco, que ninguém pede. Ah, mas eu gosto. Entendeu? Eu Mas dono, eu gosto. Cara, promoção ela tem que ser feita com o produto que vende. Então já pensar no momento da precificação que em determinado momento você vai fazer uma promoção dos seus melhores produtos. Então entender isso, ter margem para isso, entender também outros produtos que agregam, né? Que você deu o exemplo do McDonald's. Às vezes o McDonald's vai vender o hambúrguer no preço de custo. Certo? Porém, ele tá ganhando uma margem extremamente considerável na batatinha, E no refrigerante. no refrigerante, no sorvete, no milkshake. Exato. Então, entender um cenário geral da composição da oferta com outros itens e equilibrar isso aí, acho que sempre salva a margem, né? E entender que algumas vezes, seja principalmente nos momentos onde de começo de negócio, que você precisa fazer um trabalho de aquisição de cliente, ou em dias menos movimentados, ou em baixas, em fatores sazonais, aí em determinado momento também vai ser normal você abrir mão um pouco dessa margem aí, de acordo com as promoções. E falando, você falou muito, né, sobre o cardápio. Como que esse cardápio ele pode influenciar no ticket médio ali, no poder de compra da pessoa ali? O que você acha sobre isso, André? Perfeito. Hoje está muito na moda um termo que é engenharia de cardápio. E antes do delivery, delivery em si, né? Eu sempre puxo pro meu mundo de delivery aqui, porque querendo ou não, no delivery a gente tem muito mais informação do que o restaurante convencional, né? A gente tem muito mais dados ali, a gente consegue acompanhar cada etapa do cliente dentro do nosso ecossistema de compra, vamos dizer assim. Então, o cardápio ele é totalmente relevante, né? E precisa ser pensado de forma estratégica para que você possa ter um aumento no ticket médio, um aumento na recorrência, um aumento na conversão, falando de delivery, né? Então você tem que sempre se preocupar em que dá uma relevância maior para os seus pratos mais vendidos, igual deu o exemplo da pizza. Se você já sabe que aquelas 3 pizzas são as mais vendidas, aquilo ali tem que estar na cara do cliente, ou quando ele chega até o seu restaurante, ou quando ele acessa seu cardápio, seja num cardápio digital, né, seja dentro do iFood, propriamente dito. Então você tem que buscar isso. Para quê? Para aumentar a sua taxa de conversão. Não dá para você gastar um dinheiro no marketing, gastar um dinheiro investindo no treinamento das pessoas e tudo mais, se está difícil para o cliente achar aquele determinado produto que ele viu através de um influenciador, ou até mesmo que o próprio garçom, né, na hora da abordagem, falar, não, a pizza de frango catupiry nossa é sensacional, mas aí a pessoa vai olhar no cardápio e não consegue achar. Porque às vezes não tem imagem, às vezes tem muito texto no cardápio. Tá desigual, né? Eu queria trazer um ponto, esse ponto do cardápio é bem interessante, né? Porque você chega em alguns estabelecimentos, o cardápio é QR Code. Uhum. Aí você chega em outros lugares, o cardápio é físico. É tablet. Uhum. Ah, tá. É diferente. Aí você chega em outro lugar, é físico. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com só pensar na economia, né? Porque o QR Code ele trouxe uma questão mais ágil, mais, vou economizar na impressão, vou economizar na minha arte, né? Porque toda hora muda de preço, muda de produto, tal, mas tem que tomar muito cuidado com a experiência. Perfeito. A experiência que o QR Code trouxe em alguns estabelecimentos que eu, a Josiane, né? Acho que vocês também participaram, não foi tão boa. Ela fica complexa. E principalmente o seguinte, quando a gente depende de um aparelho que não é de propriedade do estabelecimento. Uhum. Olha só que interessante. Eu tenho um celular. Tudo bem. O meu pode até ter uma tela um pouquinho maior, uma qualidade de processamento mais interessante, mas e se for uma pessoa que tem um celular que não é tão bom? E você vai perder uma experiência. Ou internet. Ou a internet não tá boa.
Então, assim, tem que tomar muito cuidado por essa questão de aumentar a venda também, quando é salão, porque as pessoas, elas olham muito para tecnologia, vamos avançar, Sim. vamos montar cardápio bacana e tal. A experiência que você está trazendo não é só visual, você tem que tomar cuidado com o equipamento que está sendo utilizado naquele momento. Perfeito. Então, o equipamento que está sendo utilizado não está totalmente sob o seu controle. Olha só que interessante. Sim. Eu vi isso na prática, num restaurante, onde eu estava com dificuldade no meu aparelho já de ver, e eu vi outras pessoas ali também em outras mesas com dificuldade por causa do aparelho, gente. Tá? Então, vamos lá. Dica né? Não é a dica do pitada ainda, não é a dica da gestão, mas é uma dica bem interessante aí, quem é dono de restaurante, estabelecimentos gastronômicos, se você quiser ir para o cardápio digital no QR Code, é onde tome cuidado, porque o aparelho que você está levando a sua experiência não é sobre o seu controle. Olha que sacada. Escolher boas ferramentas. Boas ferramentas. Para isso, porque hoje em dia tem 1 milhão de ferramentas. Os cardápios digitais existem vários. Né? Então tem que ter um fácil carregamento. Isso. Né? Carregar as páginas de maneira fácil. Mesmo que a internet não esteja tão legal, não pode ser arquivos muito pesados. Né? Então acho que tem que tomar cuidado com isso, principalmente o cliente que vai até o restaurante, porque o nível de energia que se gasta para ir até o restaurante é muito maior do que um delivery. Sem dúvida. Então, se você fizer todo o cliente gastar esse nível de energia elevado e chegar e oferecer uma experiência ruim desde o cardápio, né, a chance de não manter uma recorrência desse cliente é altíssima. Ele não volta mais. Não volta. Fora que, assim, dependendo, às vezes você tá num dia muito apertado e já é difícil pra pessoa pedir. Depois que ela pede no cardápio, demora o prato, ou tá errado, ou esquece alguma coisa. Então, assim, é muito fácil se queimar. Por causa de detalhes Então, pequenos, né? Essa questão do QR Code, então, ficou a dica aí do Gestão à Mesa, que é tome cuidado com o equipamento que não está sob seu controle. Isso. E falando um pouco sobre também essa parte de promoção, né, que a gente estava falando, eu acho que vale a gente ressaltar também, por exemplo, se você tem um movimento mais parado na terça e quarta, eu sugiro, né, é inteligente que você faça promoções nesse dia. Por quê? Sim. Você não vai pôr uma promoção no sábado e no domingo. Que já né? vai vender que muito. você já vai vender, que você já tem ali aquelas pessoas que vão. Normalmente, os crentes, eles gostam de comer depois do culto no domingo. Então, Sim. você não vai colocar uma promoção no domingo. Então, tentar fazer com que esses clientes consumam o seu produto no decorrer da semana, né? Para que você também aumente as suas vendas. Então, a dica... falou muito sobre isso, né? Que é Sim. a recorrência, né? A dica também que eu vejo é o dia certo da promoção. Às vezes, quarta do burger, eu já vi, né? Então... Ou até pensar o contrário, assim, já que você tem, né, um movimento muito grande no final de semana, sexta, sábado, domingo, talvez seja a oportunidade de fazer uma promoção, mas de ticket médios maiores. Exato. Né? Se durante a semana você vai fazer uma promoção só da pizza de calabresa, que você consegue vender ela mais barato, só na pizza de frango, enfim. No final de semana, você tem que insistir na promoção da pizza de calabresa, que já vende muito, mais uma pizza doce, que você vai ter uma margem melhor ali. Calzone, né? Um calzone, né? Esfirra, que muita pizzaria trabalha com esfirra de doce. É o upsell. Exato. Entendeu? Então, opa, peraí, se no meio de semana eu tenho que fazer uma promoção de giro, Mais agressiva ali, né? no final de semana eu tenho que fazer uma promoção de rentabilidade. Então, se o meu ticket médio no meio da semana ali, nessas promoções, vai ser mais baixo, então eu tenho que trabalhar promoções que, caso eu opte por fazer no final de semana, de produtos mais caros, né? Visando aumentar esse ticket médio. Se no meio da semana eu vou ter 50 e no final de semana era 80, eu tenho que procurar puxar para 100, porque aí no fritar dos ovos ali, no final do mês, a rentabilidade aumentou, juntamente com o giro e tudo mais. Então, entender, isso que você falou é muito importante, entender qual momento da semana nós vamos fazer as promoções mais adequadas. Exato. Né? Exato. Para aumentar a venda, né? Para aquela pessoa que ia consumir só no sábado e no domingo, consumir na quarta, na Exato. quinta, né? E aí, como que a gente pode usar o delivery para fazer uma precificação estratégica, André? Tá. Acho que o primeiro ponto aí é o quê? Quando a gente fala de delivery, eu sempre bato na tecla com os clientes, com os parceiros, que é o quê? Você tem que entender que o delivery ele é um negócio totalmente diferente do seu salão.
onde o cliente se É comporta... outra empresa, gente. É outra empresa. Empresas maiores a gente fala que é outra unidade de negócio, né? Então é basicamente isso mesmo. Por quê? O cliente se comporta de forma totalmente diferente, os custos são diferentes, né? Você tem que pensar no custo de entrega, no custo de embalagem, que muitas das vezes você não vai pensar nisso ali dentro do salão, né? E pensar o quê? Na qualidade do produto que se vai entregar. Você vai precisar adaptar o seu cardápio. Muitas das vezes você vai ter um prato mais elaborado que você não vai conseguir entregar ele bem com qualidade no delivery. E aí você tem que entender, né, que você não vai colocar esse prato no delivery, porque não vale o risco da sua marca. Você se queimar por causa de uma batata frita que vai vir murcha. Exato. Então, esse tipo de coisa é extremamente importante se pensar. E quando a gente fala sobre a precificação do delivery, eu vejo 2 fatores que o pessoal erra muito, né? A questão da entrega, né? Da entrega, do entregador, de como... Porque quando a gente fala de delivery, a entrega ela faz parte estratégica do negócio. Seja na aquisição de cliente, onde eu vou dar uma entrega grátis, ou seja... para cobrar isso, ou na minha estrutura de custo, como que eu vou precificar o meu produto tendo a entrega, tendo a embalagem? Então eu vejo que o fator entrega, né, ele pesa muito no delivery e ele é um fator crucial. Muita gente erra, é muito fácil ter prejuízo, porque às vezes a pessoa, vamos falar de iFood, né? Eu vou colocar o meu cardápio dentro do iFood, vou ajustar só as taxas do iFood ali, para precificação, vamos dizer assim, para empatar com o que eu recebo no salão. Só que ele esquece do custo de entrega. E aí ele vai estar lá dando uma entrega grátis e cada entrega vai custar 6, 7, 8, 10 reais para ele, certo? Que vai impactar diretamente no resultado final, porque é por pedido. Entendeu? Não é que é por dia, é por pedido. E toda entrega vai ter um custo. Pode dar variável, sorte, né? também Sim. de pôr um pedido perto do outro, né? Mas o entregador vai cobrar Vai por cobrar pedido. da mesma forma. Então, eu acho que o maior cuidado é entender como vai utilizar dentro da estratégia de precificação o custo de entrega, né? Beleza, eu vou fazer um trabalho de aquisição ali, né? Então vou fornecer entrega grátis para meus clientes no raio de 3 km e eu negociei com o meu entregador que até 3 km eu vou pagar R$7 para ele. Então você tem que pensar, se você vai colocar uma promoção, por exemplo, fez o segundo pedido, exato, a entrega é gratuita. A entrega é grátis, ou não, para quem pedir fora do iFood a entrega é grátis, entendeu? Visando uma construção de base. Então você tem que pensar que dentro de um raio de 3 km, você tem R$7 por pedido. Então você tem que colocar isso no seu preço. E aí, fora isso, você vai embutir isso, vamos dizer assim, você tem que pensar que além disso, em cima dos R$7 ainda tem o comissionamento que você paga do marketplace. E tá uma discussão ainda, eu pago imposto sobre essa entrega? Sobre isso, exatamente. Então assim, eu acho que o mercado de delivery é muito novo, né? A gente precisa se adaptar aí. E vem mudanças aí, hein? Muitas. A gente precisa se adaptar em termos, né, legais, falando, a legislação ainda não é adequada a esse novo formato de trabalho, se tem vínculo, se não tem, né, como que é, a equipe... Se ele machucar, como que fica, exatamente, né? O entregador, ele também não quer ter a responsabilidade de um CLT, porque ele quer trabalhar no almoço e na janta. E aí a legislação como é hoje, ela não está adequada à realidade do mercado. Então, nós estamos num momento onde a gente está evoluindo em relação a isso, né? Mas o dono de restaurante, ele tem que pensar muito nisso. Porque, beleza, às vezes o cara tem um ticket médio ali de R$40. Se pensar que 7 vai para entrega, né? Mais 12, 15% de comissão, nós estamos falando que ele já foi... Não sobrou nada para 13, 14 reais. Eu vou falar um pouquinho mais né? daqui a pouco sobre a precificação de delivery e é mesmo realmente complexo isso, né? Porque você tem, além da precificação de salão, a precificação do delivery, você tem que saber qual é a sua estratégia que você quer atender, qual é a região que você quer atender. Então tem tudo, tudo envolvido, né? Igual eu falei, é uma outra linha de negócio. É outra linha. Quando você tem seu restaurante, seu ponto físico tá ali, você tá paradinho esperando o pessoal vir aqui. Agora, dependendo da cidade, você vai atender a cidade inteira? Ou não, você tá numa cidade muito grande, você vai atender só uma região, alguns bairros, né? A gente sempre mede isso por densidade demográfica ali. Então é importante
tá sempre atento a esses custos, né? Eu acho que o delivery, até mais do que o salão, ele precisa estar com a matemática muito afiada. Ah, isso aí eu vou dar umas dicas, né? Muito O afiada. CMV impacta diretamente. Diretamente e assim, um cenário que a gente vê hoje, o delivery é novo. Então, às vezes, você vai pegar um restaurante ali super tradicional, que já passou de pai para filho, né? Que gente vê muito não isso. existia nada de delivery e agora eles estão tentando se organizar ali. E aí não tá acostumado com entregador, com entrega, com embalagem, com cancelamento de pedido, com taxa de marketplace, E a entendeu? chuva? Com a A chuva. chuva. Entendeu? Nossa, Eu a falo. A chuva, A a chuva- chuva é o cenário do caos do É. delivery. É o melhor para vender e o pior para entregar. Entendeu? Entendeu? Só quem convive sabe o caos É isso. que é a chuva. E pra gente encerrar, né, essa parte aqui de vendas, André, como que a gente constrói um cardápio inteligente e como que ele ajuda no faturamento? Perfeito. Eu acho assim que o cardápio cada vez mais é o segredo, né, Do negócio, do né? negócio. O coração. Porque ele vai, dali, ele vai te direcionar para tudo. Ele vai te direcionar comercialmente, ele vai direcionar as suas compras, né? Vai direcionar o treinamento da sua equipe, igual nós falamos, para qual item vai A gente ser vendido, A nossa energia vai pra qual, né? para qual oferta, promoção e tudo mais, né? O que eu sempre falo quando o assunto é cardápio? Primeiro de tudo, cardápio ele precisa ser o mais enxuto possível, né? Ele não pode ser pobre, mas ele não pode ser cansativo. Então, o que a gente vê? Muitos lugares, 120 sabores 120 de pizza. sabores de pizza. Eu vi um Reels esses dias, uma pastelaria com 70 sabores. Eu tenho certeza, se você colocar a Hands lá, você chegar lá para fazer um acompanhamento financeiro, você vai ver que dos 70, o que vende mesmo são 7. É, Eu tenho certeza absoluta. com certeza. A Vai curva A responder dele a 90% das vendas. a curva A dele é pequeno. Que é o queijo misto. É um misto, É. frango catupiry, um com bacon. Até às vezes um diferente ali. Exato. Não, tem uns que chega com queijo com gueroba. É. É, Tem gente que não é daqui, Não, não e vai aí- entender o que é gueroba. Mas é um trem amargo. E aí, quando você vai ver, isso aí tá. Às vezes tem uns 20 itens que ele compra que não faz sentido. pra vender 2 pastéis por mês lá. Perdeu, tá lá no estoque, perdeu, venceu, jogou fora. Entendeu? Então o cardápio vai guiar, né, toda a questão operacional, agilidade. Acho que hoje, cada vez mais, até fora do delivery, nós estamos vivendo um momento onde tá todo mundo com pressa de tudo. Eu vi um caso agora específico que o cara colocou, né, o dono do estabelecimento, o produto é bom, visualmente, né, não experimentei, um hambúrguer de camarão. Gente, nós estamos numa cidade tropical, nós estamos um pouco distante 700 quilômetros qualquer, de litoral. qualquer litoral, claro que tem, né, camarão aqui, mas o custo que chega o camarão aqui para nós é totalmente diferente, né, do que uma Perfeito. cidade litorânea. E vende mesmo esse produto? Vende Exato. um por ano, um por mês, dois, um por semana? Não sei, tá O vendo? pessoal Então, aqui também não tem esse hábito, né, de ah, fruto do mar, a não ser na quaresma. Difícil, né? Sim. Difícil mesmo sair de casa para falar, nossa, hoje eu tô com uma vontade de comer um sanduíche e um hamburgão de camarão. Exato. Mas tem público, né? Se ele fez, se ele tá envolvido, mas tem que tomar cuidado. Coloquei no cardápio um produto, tem que medir. Exato. A precificação tá correta, que daqui a pouco eu vou falar. Uhum. Como analisar isso? Tem que tomar cuidado com essa questão, porque a quantidade de itens dentro de um cardápio não se torne um cardápio inteligente, Exato. né? Então é pensar no cardápio inteligente, que resumindo essa etapa, né? Nós falamos de pessoas, falamos agora de vendas e marketing crescimento. Resumindo, o que eu vejo é o cardápio, principalmente, tomar cuidado então com a tecnologia, se é usando tecnologia de terceiros, que é do seu próprio consumidor. Sim. Usar tablets, qual o tamanho do tablet, pequeno, grande, tem agilidade. Trazer inteligência, hoje a gente fez o último episódio sobre inteligência artificial, isso é uma coisa que tá na moda, não tá na moda, é coisa que chegou e vai ficar, ficou. É a realidade. Usar então a inteligência artificial dentro do seu cardápio, que é o que a gente está chamando nesse tópico aqui de cardápio inteligente. Sim. Aumentar a venda através disso. E falando sobre inteligência artificial, eu não tava aqui, né, quando vocês fizeram, Mas você mas- assistiu? assisti. Ah, ainda bem. E tem um estudo, né, quando a gente fala sobre o futuro do mercado, e eu tenho acompanhado muito isso,
E aí tem um estudo que fala que com a inteligência artificial, eles não conseguem dimensionar como que vai ser o mercado de trabalho após 2026. Ah, não. Então, a gente consegue ter coisas preventivas, né? Mas depois de 2026, a gente não sabe como que isso vai ter evoluído. Então, pode ser que a inteligência artificial vai dominar, mas até que ponto que ela substitui o ser humano, né? Então, e aí esses estudos apontam até 2026. Então, Depois não tem. o- E aí a gente vai ter que descobrir. o mineiro vai falar, é logo ali. É logo ali. Mas vamos lá, ó, benefício prático do dia, então, do dia a dia no seu negócio, tá? Vou trazer aqui antes da gente ir pro próximo item. Pode que é- comer? Pode, então. E antes da gente ir pro próximo item, né? A gente tem um caso prático, realmente, de uma hamburgueria que decidiu, optou por usar a batata, né, da Ribsnack, nesse formato aqui de a granel, né? Que ele vem numa quantidade maior, específica para o B2B, né? Para o Para o próprio negócio. restaurante, né? E conseguiu diminuir aí uma das coisas que mais impacta diretamente nos negócios é o CMV. Então essa batatinha aqui, ó, com Não, qualidade, é boa, hein? é boa. Essa aqui, a Liz, é sensacional. Muito boa. Ó o barulhão. A ondulada também é muito boa. Toma essa aqui. O André vai ficar ali, ó, do lado só me olhando. Dá Pois é, eu tô vendo essa troca e eu sendo excluído aí. E o que aconteceu A sua é essa, ó. a sua é essa, que é a batata doce. Joga ela pra cá, então. O que aconteceu na prática, né? Na prática foi o quê? Uma economia diretamente na mão de obra, porque alguns estabelecimentos ainda utilizam um mecanismo de fatiar a batata antes de fritar. Nesse caso, no prático aqui, a gente economizou tempo, mão de obra, diminuiu o CMV e feedback positivo do cliente. O cliente começou a enxergar um combo estratégico, né? No começo foi num teste e acabou realmente sendo algo que faz a diferença, que muitas das vezes algumas hamburguerias estão optando somente pelo combo Guaraná e sanduíche. E esqueceram a batata. E às vezes não estão preparados, né? Não estão preparados, porque aí tem que mexer com a cozinha, fritura, óleo e não sei o quê. Tô falando que tá errado usar a batatinha frita. Eu tô falando que abrem-se oportunidades, Opções aí, né? opções para que você consiga ter, né, estratégia dentro do seu negócio. Você pode ter, por exemplo, combo com batata frita. Eu também quero um combo com batata chips lisa. Sim. Pô, é sensacional. Gostaram? Sim. Não, essa aqui parece ter até um sabor diferente, assim, de churrasco. Trem mais bom do mundo. Vou te falar, Faltou só uma cervejinha. produto de qualidade, calma. Ainda não tá no seu momento. Ainda não cestou. Ainda não se A caneta ainda não caiu. ainda tá. Daqui a pouquinho vai dar tempo. Mas vamos lá. Fabão, E aí? mas nós conversamos aqui, falamos muito dessa palavra, né? Que é a precificação. Isso aqui é o nosso Masterchef dos números aí. Eu queria saber o que você vê assim que é o erro mais comum quando a gente fala de precificação para restaurante. Legal. Primeiro erro é o achismo. Né? O achismo é um dos principais erros. Eu acho que custa tanto meus produtos, eu acho que vai custar isso. O segundo erro é olhar a concorrência. Né? Nossa, mas tem. Olhar a concorrência é um dos principais erros, realmente. Eu não consigo entender. Porque o erro é eu olhar para um cardápio, que provavelmente donos de estabelecimentos gastronômicos vão fazer uma análise de mercado, vão consumir em outros estabelecimentos, vão conhecer seus concorrentes, basicamente chegar lá, tirar foto do cardápio, ou entra no iFood, pega o preço de todo mundo e começa a fazer o seguinte, eu vou colocar 5%, 10% a menos, tá? Sem saber o que, Sem que saber. é o custo real dele, né? Exatamente, para mim um dos principais erros aí é o achismo e olhar só para concorrência, entendeu? Perfeito. E como que a gente faz ali, né? Quem tá ouvindo a gente, beleza, acho que ele já entendeu que ele errou nisso aí, né? Mas como que ele faz para de fato calcular corretamente um custo de produção ali de um prato? Legal, primeira coisa então que a gente vai ter, antes de chegar no preço, a gente tem que ter o quê? A ficha técnica. O que é a ficha técnica? É a receita daquele hambúrguer.
a receita desta batata. Então, até ela chegar... 200 gramas, né? Até ela chegar aqui, ela foi produzida, ela foi manipulada, ela foi fritada, ela foi cozida, ela foi colocada numa embalagem. Então, quais são os itens que estavam dentro dessa ficha técnica, que são o famoso CMV, né? Que é o custo que está envolvido dentro dessa produção aqui do hambúrguer, né? Então, o pão, o hambúrguer, o alface, o tomate, aí vai. Então, primeiro eu preciso ter a ficha técnica de cada um dos meus produtos, né? E dentro desses produtos, eu preciso saber o que são custos estratégicos para cada canal. O que isso significa? Além do CMV, o CMV para eu produzir o hambúrguer é único, concorda? Só que eu vendo canal balcão, eu vendo canal salão e eu vendo canal delivery. São canais diferentes. Então, a cada um desses canais existem custos que eu preciso colocar dentro da minha estratégia, né? Então, primeira coisa, fazer a ficha técnica correta. E aqui tá, ó, a dica e o momento certo para começar a ter um bom negócio hoje de gastronomia é começar a se preocupar com ficha técnica. Por quê? Eu vejo que as pessoas não preocupam muito com isso, né, Fábio? Não, ela se preocupa mais em relação, assim, no começo. O que é o começo? Eu vou fazer a receita aqui porque eu vou abrir um estabelecimento. Só que daqui a pouco esse estabelecimento já abriu, Cresce, né? já cresceu e tal, e ele esquece dessa ficha técnica. Tá tipo na rotina do dia a dia já. A receita tá na prática. Então todo mundo sabe que tem que fritar o óleo, fritar o hambúrguer, que tem que fazer não sei o quê, pôr na chapa o quê, tem que pegar o queijo, tem que medir. E sem controle. Isso é um outro erro. Mas o que eu quero trazer é a ficha técnica, a partir de agora, quem não tiver, vai sofrer muito nos próximos meses. Por quê? A reforma tributária, gente, ela vem de uma forma tão agressiva em relação a produtos. Então, por exemplo, dentro da ficha técnica vai ter que ficar claro quais são todos os meus itens e se daqueles itens, quais são os fornecedores que eu compro e daqueles fornecedores, quais emitem nota. Porque a reforma tributária é o seguinte, o governo vai te dar crédito de imposto se você comprar de fornecedores com nota. Olha só que interessante. Então eu compro hoje o tomate, né, de uma distribuidora ou de alguém né? que não emite nota. Porque a pessoa cobra mais barato, então o tomate é mais barato, não, eu não tenho nota. Esse produto que está dentro da ficha técnica agora, sem nota, vai ficar mais caro se eu comprar com nota, dependendo qual é a estratégia. Olha só, como vai amarrar tudo. Não vai ter mais para onde correr. Não vai ter para onde mais correr. Porque se eu comprar produto sem nota, tem que estar claro isso na minha precificação, porque eu tenho que deixar que naquela parte, o tomate naquele hambúrguer, ele com nota, meu custo vai ser isso. Ele sem nota, ainda tá valendo a comprar sem nota. Mas esse cara que trabalha sem nota, ele não vai conseguir mais oferecer e ofertar para empresas, né, que querem trabalhar com a reforma tributária. Olha só como vai mudar. Ele vai ter que, ou se adequa, ou ele vai fechar. Ele vai ter que se adequar, ele vai ter que pegar, vai ter que emitir nota, vai ter que ter controle, ele vai ter que fazer tudo, é normal. Sem contar que muitos restaurantes aí, né, a realidade, muitos donos de restaurantes sobrevivem ou vivem com dinheiro de imposto. Exato. Não paga, né? Que não paga, acha que né? é lucro. Que esconde, acha que é lucro. Então, aí antes de ir para o próximo tópico, sobre a precificação, isso é interessante. Então, a gente falou sobre a ficha técnica, que quem não tem, a partir desse episódio, vai querer ter e já vai começar a trabalhar o custo baseado ali no fio na navalha. E outra coisa é o seguinte, o imposto, gente, hoje você pode ter uma opção. Uma opção de falar assim, ó, eu vou deixar de pagar os meus impostos federais, estaduais, para pagar a folha de pagamento. Um exemplo, né? Vou falar que acontece, né? Então, aquele mês me apertou aqui, eu vou deixar de pagar o imposto para pagar salário, para pagar um fornecedor estratégico e tal. Com a nova reforma tributária, o imposto, ele não é mais opcional. Ele é obrigatório, mas é no recebimento.
Então, a hora que eu chegar numa hamburgueria e pagar no Pix, automaticamente a operadora, que é o banco, ela vai mandar o imposto pro governo. Já vai ser direto. E aí, meu E amigo? aí, meu filho? Tchau. Aí não tem como esconder mais, não. Você já era. recebe menor. Isso aí na reforma tributária vai chamar split payment, que é o split de pagamentos. É igual cartão de crédito. Eu comprei, Uma parte eu fui vai lá, pra um lado, eu outra fui parte vai pro hoje outro. o cartão de crédito fica uma parte com a operadora E você recebe. e o líquido cai no banco. Hoje não, ainda vai ter a segunda etapa. Então vai cair na operadora, a operadora vai pegar a taxa dela, da operadora ela vai mandar pro governo. O governo pega E a parte já dele. pega o imposto e o que vem da operadora para você É o líquido. já é o líquido, sem a taxa e sem o imposto. Aham. Então, assim, a brincadeira vai jogar diferente. O jogo realmente vai mudar. Né? Nós estamos falando aí de campeonatos profissionais e a gente tem que estar preparado. Então, assim, calcular corretamente para precificar, vamos lá. Não vamos para o achismo, não vamos para a concorrência e vamos ter ficha técnica. É isso. Certo. Certo? Perfeito. Fábio, assim, todo mundo fica naquela, não, meu CMV é tantos por cento, meu CMV é aquilo. A gente vê muita gente, vamos dizer assim, viciada no CMV, né? Mas a gente não sabe, a gente sabe que não é só o CMV que entra na composição de preço ali. O que mais que é importante se pensar na hora de se formular o preço de um produto ali? Sensacional essa pergunta, porque quando a gente então olhar só a base somente ficha técnica, eu tô olhando basicamente só CMV. Então ali eu tô olhando só o que eu compro de produtos, embalagem, né, e serviços baseado naquele custo para produzir. Isso é o nosso famoso CMV, que tem que estar numa margem ali de 25% a 40%. Tem gente que fala que 25% é o ideal. Eu falo assim, hoje na situação que eu acompanho, né, que eu vejo todos os estabelecimentos que são os nossos clientes, gente, é quase impossível. É quase impossível você trabalhar numa margem abaixo de 30%. De 30%. Por quê? O preço dos produtos estão altos, estão caros, né? E você, infelizmente, não está conseguindo, o dono do estabelecimento não está conseguindo passar esse preço Não fica fora do pro mercado. consumidor. Então, senão ele vai ficar fora do mercado. Então, quer dizer, a tendência é aumentar o CMV por causa desse problema. Mas só que não é só isso, né? Não é só o custo. Eu tenho as outras despesas que estão envolvidas para produzir aquele produto. Então, o gás, o aluguel, a energia, a mão de obra. Então, para quem quer realmente ter uma precificação correta e linda, maravilhosa, a base se chama DRE. Perfeito. Então, quem não conhece o seu DRE vai continuar ainda precificando via achismo, via concorrência, porque não sabe a real do seu negócio. Por quê? O aluguel do seu vizinho pode ser diferente do seu. Perfeito. Não? A energia... Você paga mais ou menos para um funcionário. Exatamente, você paga bonificação, você paga outra coisa. Então, Você assim, paga as variáveis. os seus fornecedores podem ser diferentes do dele. Tá vendo como que muda? Então, e um dos erros, não só pelo achismo e concorrência, é que a pessoa olha só o custo, só o CMV. Então, ela monta a ficha técnica e fala assim, então para produzir o meu hambúrguer aqui, de 10 eu gastei R$4. Pô, legal. Então, vou vender, né, a tanto e vou ter tanto de X de lucro, mas não é. E os outros? Os outros 60% que sobrou, Tem que pagar um monte de coisa. um monte de coisa, cara. Você tem que pagar aluguel, energia e tal. Então, assim, a base... Então, assim, quem tá nos ouvindo, eu vou deixar aqui na descrição, e aí uma bonificação do episódio, eu acho bem bacana, um link para uma planilha para montar um DRE para uma hamburgueria, para uma pizzaria, de exemplo. A pessoa vai clicar ali na descrição do episódio. Grátis? Né? Grátis. Grátis. É só clicar. O máximo que ela vai Boa. ter é o esforço de, né, clicar. Uma E ali camisa eu do vou- Vasco, hein, turma? não, ali é totalmente. Ali ela vai ter uma ideia do que é um DRE correto com o CMV correto, separado por famílias. Olha só. Sabe o episódio que a gente fez com o Paulinho aqui? O Paulinho, ele sabe quanto ele gasta com queijo da canastra, com camembert, com mussarela, com catupiry. No Bacana. nível que chega, sabe? É isso que é precificação Nível de inteligente. profundidade ali, né? Isso, então, para precificar corretamente, ficha técnica e conhecer o DRE. Não tem jeito,
fica no escuro, no túnel sem luz. E essa DRE já é voltada para bar e restaurante, né, Fábio? Essa Ou não, ela pode ser aplicada para qualquer negócio? Porque eu vou deixar nessa planilha específica baseado em estabelecimentos gastronômicos. Ela pode ser adaptada para pizzaria, hamburgueria, tudo que é envolvido com alimentação. Certo. Não adianta, por exemplo, um médico, um advogado, um engenheiro, uma academia querer baixar essa planilha. Mas se quiser, manda aí um direct aí que eu tenho todas as planilhas para todos os negócios que aí a gente manda. Planilha é o que não falta. Você gosta de planilha? Gostava, agora eu gosto de sistema. É isso, agora o jogo mudou, né? É claro. Aí E de inteligência artificial, você gosta? Muito. Você briga com o chat o dia inteiro, não O briga? dia inteiro, ele é meu CEO. Eu tenho um CEO lá, cara. E eu pergunto coisa pra ele só corta. Eu falei, não, Fábio, pisa no chão. Tá voando demais. Ô, Fábio, mas você tocou num ponto importante aí, né? Falando de uma linha de precificação mais profunda mesmo, que é essa separação por categorias ali, né? Como que é a forma correta ali de trabalhar? Você vai trabalhar uma margem única para qualquer tipo de categoria, um markup ali para qualquer tipo de categoria ou não? Você acha melhor e mais adequado uma margem específica para cada categoria lá? Você deu exemplo dessa diferença de queijo. A gente sabe que hamburgueria tem uma diferença de blend, às vezes tem um hambúrguer de costela ali. Qual que é a melhor forma de se trabalhar isso aí? Legal, boa pergunta. Eu gosto muito na questão de conhecer produto a produto. É a margem de produto a produto. Depois que eu conhecer a margem de produto a produto, eu vou trabalhar a quantidade que é a curva ABC de vendas. Certo. Né? Então, por exemplo, voltar naquele caso lá de fazer pessoas treinadas para vender um cardápio, para crescer, fazer melhor venda de quais produtos? É os produtos que dão mais margem. Entendeu? E nesse produto eu posso trabalhar com produtos de combo, que é estratégico, né? Por exemplo, se você comprar a batatinha... Eu dou um refrigerante. Exato. Só que o preço tá lá envolvido na hora que eu for emitir o meu faturamento... O meu refrigerante custou mais caro que a batatinha e o hambúrguer. Porque eu vou pagar menos imposto. Planejamento tributário, margem de cada produto, conhecer a estratégia, o que a gente faz. E é isso que tem que conhecer. Né? Então, margem, eu tenho a margem de bebida, a margem de entrada, a margem de produtos estratégicos, que é o prato principal, o hambúrguer ou a pizza, ou de cada pizza. Eu gosto de trabalhar a margem de cada pizza. Upsell também ali, né? No caixa. Uma sobremesa, né? Essa pizza, uma sobremesa, essa pizza específica, ela tem uma margem muito boa, é nessa que eu vou fazer campanha, promoção, tá? É no produto. Perfeito. E para quem tá ouvindo a gente aí, eu acho que já falamos um monte em volta de preço e precificação e estratégia e combo, essas coisas. A gente tem vários e vários clientes aí do segmento, né? De acordo com a sua experiência aí, com o que você tem acompanhado o mercado, né? Eu sei que você monitora o mercado diariamente em vários nichos, né? O que você vê aí, se existe, você consegue passar um parâmetro para nós do que é uma porcentagem mínima ali de lucro, né? Ou de margem que torna o lucro existente dentro de uma operação? O que você tem acompanhado no mercado? Tem gente que fala, não, é 30%, é 20%, é 15%, é 10%. O que você tem visto aí que os restaurantes que têm lucro, né, de forma geral, o que eles têm de margem a ser trabalhada ali, que lá no finalzinho do DRE sobra um dinheirinho para a turma? Dinheirinho, assim, o que está acontecendo no mercado agora que eu falei, não adianta a gente bater um CMV de 25%, tendo má qualidade de produto, sugando o fornecedor, não trabalhando a qualidade do produto. Extrapolando a equipe, né? Não, A equipe inteira então, pedindo assim, pra sair, porque não aguenta mais. Meu foco, minha vida é fazer meu CMV bater 25%. Aí hoje, infelizmente, eu não tenho caso prático onde a pessoa correta com qualidade, com produto, escolhendo bons fornecedores, né? Não adianta simplesmente eu falar assim, eu quero essa batata aqui para o meu negócio, mas Bisneck, é o seguinte, cara, você cobra 10? Não, eu vou comprar muito de você, eu só compro a 5.
sabe? Sugando o fornecedor, eu acho que não é esse jogo estratégico, até porque por isso que a gente quer esse ecossistema, para fazer com que a Ribsnack ganhe, a prestação de serviço ganhe, o restaurante ganhe e o consumidor ganhe também com isso, A né? qualidade. Mas hoje a média aí é entre 60% a 70%, né? Que é o que tem que sobrar depois dos custos para pagar as minhas despesas outras fixas, coisas. né? Que é o aluguel, energia e tal. E sobrar ali entre 15% a 20% No bolso no do dono. bolso. Ah, Fábio, mas não sobra 5%. E aí o que você vai fazer? Você vai contratar a gestão financeira, você vai montar um DRE para a gente saber para onde está Onde os tá indo esse vilões, dinheiro. para onde está indo esse dinheiro. Se você não está vendo negócio, se você não está vendo dinheiro dentro do seu negócio, você precisa enxergar. Então você está dentro de um túnel sem luz. A gente tem a luz. E a gente vai mostrar os caminhos, porque 15% a 20%, neste mercado tão competitivo, mais saudável que a gente está, que tem alguns, dá para ganhar dinheiro. Perfeito. Dá para ganhar dinheiro. A pessoa tem que saber trabalhar, mas é dessa forma de profissionalismo que a gente está falando. É. De cuidado, de valorizar, profundidade. valorizar as pessoas, é montar estratégia de venda, é ter uma boa gestão financeira. Ah, mas eu não consigo terceirizar, não quero terceirizar, vou fazer. Então faça. Aham. Mas faça de verdade, Mas faça de verdade, porque o dono de estabelecimento gosta de falar que faz gestão financeira. Ele praticamente ele paga a conta. né? Paga a conta. Então Ele inclui no banco e faz uma planilha. Não, mas nem às vezes. Somando as Esse com despesas. planilha ainda é avançado. Esse com planilha é avançado. Mas é legal, ó, que bacana. E aí, pra gente ir pros finalmente, eu acho que foi bacana, eu acho que conseguimos, né? Opa! Levar muito conhecimento. Acho que foi Opa! Nó, riquíssimo. vai ter planilha, hein? Vai ter planilha na grátis. E vai ter descrição. batata também, Vai lá. Eu ter. fiquei sabendo É. que vai ter batata. Na batata é o seguinte, olha só que interessante, oferta exclusiva aí para quem que é dono de estabelecimento gastronômico e quer realmente fazer algo diferente, testar, né, colocar Conhecer, né? conhecer, pôr aí num grupo, num produto específico, eu vou comprar aí tantos quilos aí, vou fazer um combo, vou começar a oferecer, vou pegar feedback e tal. A Ribsnack vai fazer o seguinte, ó, vai estar no link embaixo, né, também na descrição. Vai ter um link que você vai clicar ali, você vai cair diretamente em contato com o pessoal da Ribsnack e 10% na primeira compra, para que você consiga. Que fornecedor você já viu dar 10% de desconto? É porque Ribsnack é Ribsnack, né, cara? Não, e assim, Na primeira compra é lindo. Pro cara testar, pro cara falar assim, ó, eu vou colocar em 2, 3 produtos que eu tenho aqui, vou colocar no meu restaurante. Testa, vê se os Põe no restaurante. público aceita. Ó, o restaurante self-service. Cria um Combin Kids. Põe lá no restaurante, Combo Kids, ó, Entendeu? estrogonofe, Batatinha. batatinha, palha, Ribsnack, que vai vir a granel. Faz um sanduíche. Não vai vir no pacotinho, você não vai ter que ficar abrindo pacote, não, é a granel. Faz um combozinho. Faz um sanduíchezinho mais barato pra entrar nas listas do iFood. Aproveite aí a oportunidade, então, do Gestão à Mesa para que você conheça o produto, para que você coloque aí no seu restaurante, na sua hamburgueria, né, na sua pizzaria, inventa, faz algo diferente. Tem pizza com batata palha, não tem? Tem. Opa, Bastante, né? Aqui no Brasil tem pizza com tudo. tem pizza até de salsicha que É, eu vi recentemente. Cachorro Ainda quente. Lá no Não adianta, sul. não. Italiano vem no pra cá, sul. chega e chora. chega, Na época eu trabalhei na região do sul do país e lá eu fiquei encantado com. Eu gostei, sabe? Eu era apaixonado. E lá eles chamam de X, né? Uhum. X. X. X mesmo. X é o X. quê? X salada. É o Ah. X. É o X. O lanchão. É o lanche, o nosso é um salada, né? Lá é o X. É o X. É X e S. X. X. Coração. É. Tem Coração de frango. Ah. Nossa, é bom, hein? Puta, que saudade que deu disso, cara. Que bacana. Não, mas você vai Daqui uns dias matar. tá lá em É, Curitiba ué. aí. Hã? Tá fácil Daqui uns dias você resolver. tá lá. Não, mas foi em Porto Alegre. Ah, não, aí tá mais longe. Não, lá em Curitiba tem as vinas, né? É, lá é Cachorro. cachorro quente. Eu quero prensado. cachorro quente com duas Duas vinas. Vina é o quê? Salsicha? Salsicha. Tá vendo, gente? É cultural. Gestão à mesa é cultura. É cultura. Cara, a gente conhece, cultura. conhece bastante, né? Graças a Deus a gente já rodou bastante. Por isso a cara aqui de Cansado. Cara de... Você trabalha com o quê, pai? Eu trabalho cansado. Mas vamos lá, ó. Pitada linda do Gestão à Mesa. Essa aqui tem que ficar claro. Vou falar bem devagarzinho para as pessoas
ouvir esse podcast, vão Absorver mesmo. Meditar. elas vão fechar o olho, elas vão entender que a partir desse momento eles não vão fazer mais isso. Não copie o preço do concorrente. Conheça seus números, entenda seu custo real, inclua impostos, valorize sua entrega e acompanhe os seus resultados. O preço certo é aquele que sustenta o negócio e ainda te faz crescer. É isso. É. Não. Aí Ah. temperou, hein? Aí, ó, Hã? a pitada, hein? Que isso. Maravilhosa. Então, vamos lá, ó. Então, outra pitadinha rapidinha aqui, né? Isso aqui veio da Josiane, que é a nossa Masterchef do tributo, da contabilidade. Ela falou assim, não vou estar lá. Sabe por que ela não tá aqui hoje? Ah, Fazendo imposto de renda. Imposto de renda, cara. olha só. Né? Mais de 600 declarações de imposto de renda todo ano. Nossa Senhora. E é complicado, mas é o Brasil. É assim, a gente tem que estar lá e declara, todo mundo deixa pra Todo última mundo hora. deixa, isso que eu ia falar. Eu vou te falar, foi a primeira. Eu acho que eu tô nesse primeiro combo aí da restituição. Não, mas eu tinha que te falar, todo mundo deixa pra última hora mesmo. Ó, antes era final de abril, né? É. Aí mudou pra maio, pra dar mais tempo. O pessoal agora deixou tudo pro final de maio. maio. Do jeito. Pode colocar em outubro, vai ser feito só em outubro. Exatamente. Não tem jeito. Ó, a reforma tributária vai punir quem não estiver preparado, tá? O Grupo E, né, junto com Gestão à Mesa, tá preparado para te ajudar na reforma tributária no seu estabelecimento para você crescer, ok? Palavras Perfeito. finais. Só Tá. agradecer, gente, assim, cada episódio que passa, assim, eu aprendo mais, né? É cultural aqui Você aprendeu também. do X, da Vina. Aprender, não, do coração eu nem sabia, X né? coração. E da Vina. E também, né, desfrutar dessa batata maravilhosa, Isso né? aí, que filho. foi incrível. Obrigada, Nosso Ribsnack. primeiro, E a gente espera aí estar contribuindo com nosso vocês, né? parceiro e apoio. aí, Perfeito. E se bacana. precisar também dessa parte de pessoas, né? O Grupo E Talentos também está à disposição, né? Para recrutar. A E-Talentos está voando, Tá. colocando só pessoas boas para trabalhar nos estabelecimentos gastronômicos. hein? Estamos com 115 vagas. Que lindo, maravilhoso. Maravilha. Vamos empregar esse povo tudo. É isso aí, E vamos, eu vou te mas falar- vamos colocar com qualidade. E deixa eu te falar uma coisa, contar um case de sucesso, né? A gente estamos fazendo algumas parcerias. Um cliente esses dias me ligou desesperado. Thaís do céu, o que aconteceu? Meu telefone não para de tocar, a gente querendo trabalhar. A gente anunciou o nome do cliente, o povo ficou tão desesperado para trabalhar. E, gente, e assim, que estabelecimento gastronômico que você publica uma vaga, o povo liga pedindo para trabalhar e fala que tá indo lá fazer a entrevista. Qualidade de produto, experiência, Exato. lugar maravilhoso. Ligou, falou assim, Thaís, meu telefone não para de tocar, pelo amor de Deus, tira esse anúncio do ar. Então, assim, realmente, assim, a gente tá fazendo um trabalho de, como diz, conectar a pessoa certa no lugar certo e na publicação certa, né? Que vai trazer valor aí pros bares e restaurantes de Uberlândia. A Tatá não é só abraçar a árvore. Não, não, jamais. Já só corrida no Nunca, Parque nunca. Sabiá, não. Maravilha. Jamais. E aí, Drezão, palavras finais. Primeiramente, né, mais um episódio que nós concluímos aqui que enriqueceu o mercado, tenho certeza disso, né? Quem nos assistir aí vai desfrutar de um conhecimento passado aí com dicas práticas para aplicar no seu negócio, né? Agradecer vocês aí pela parceria em mais um episódio nosso aqui do Gestão à Mesa, a Ribsnack também, né, por acreditar no nosso projeto, por mandar essa batatinha maravilhosa para nós aqui, deliciosa. E falar também, quem quiser alavancar suas vendas no seu restaurante, no seu delivery, chama a gente lá, fazendo parte do Grupo E aí, né, onde a gente tem soluções completas. E o essa Insta? parte E o Insta? E o Insta? é diretamente comigo. E quem ainda não me segue, segue lá. @o Brabo do Delivery. Ele é bravo. É o brabo da entrega, filho, o brabo do resultado. Pessoal, obrigado novamente. Até a próxima. Valeu! Tchau, tchau.